Olá, alunos do nono ano. Vamos iniciar a nossa semana 2 do PET 4. E a unidade temática dessa semana é Totalitarismos e Conflitos Mundiais. O objeto do conhecimento, a Segunda Guerra Mundial e suas consequências para o mundo. Então, essa semana nós trataremos sobre a Segunda Guerra Mundial. E como esse conflito foi iniciado? Nós sabemos que, após a Primeira Guerra Mundial, alguns tratados foram assinados, principalmente punindo aquelas nações que foram consideradas culpadas pelo início da Primeira Guerra Mundial. Dentre essas nações, nós temos a Alemanha, que foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, e a partir do qual ela tinha, que pagar altas indenizações àqueles países considerados como vencedores do conflito. Além disso, perdeu os territórios da África e foi proibida de organizar a Marinha de Guerra, a Força Aérea e teve seu exército limitado a 100 mil homens, certo? A partir disso, nós sabemos que o governo nazista entra no poder em 1933. Com a entrada dos nazistas no poder, há um governo autoritário e extremamente sedento em possuir cada vez mais territórios. E aí a gente sabe daquela teoria do pan-germanismo, a partir da qual todos os povos germânicos deveriam ser integrados em um só território. E aí a Alemanha buscava o chamado espaço vital para abrigar todos esses povos germânicos e as suas principais atividades de comércio ou de produção, certo? Dentre isso, então, nós temos alguns acontecimentos que levam ao início da Segunda Guerra Mundial, que é, inicialmente, esse expansionismo alemão, a partir do qual a Alemanha inicia a sua expansão com o domínio da Áustria, e depois do domínio da Áustria, nós temos também a Conferência de Munique, a partir da qual a Alemanha dizia que os Sudetos deveriam pertencer a esse país. Por quê? Porque esses Sudetos haviam povos germânicos e nada mais justo do que pertencerem também à Alemanha. A partir disso, na Conferência de Munique, o acordo foi assinado entre a Alemanha, a Itália, a França e a Inglaterra, que permitiram o domínio pela Alemanha da região dos Sudetos. A população da Inglaterra, da França, ficou em dúvida sobre essa situação, porque essa política de apaziguamento estava deixando a Alemanha cada vez mais fortalecida. E aí a Alemanha desrespeitou a invasão de novos territórios e invadiu o restante da Tchecoslováquia, certo? A partir disso, então, nós temos, a Alemanha dominando territórios sem a autorização das nações da Europa, e outro fator que foi organizado para o início da Segunda Guerra Mundial foi o acordo, o pacto de não agressão entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a Alemanha, que deixou os países capitalistas em dúvida sobre a real intenção do anticomunismo alemão, certo? A partir disso, então, as nações da França e da Inglaterra ficaram em estado de alerta sobre a situação da Alemanha nessa época. E em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia a fim de reaver uma cidade que era pertencente a esse país anteriormente à Primeira Guerra Mundial. Com essa invasão da Polônia, a França e a Inglaterra declaram o início de uma guerra contra a Alemanha. Nós sabemos que, anteriormente, a Alemanha havia assinado no ano de 1937 o chamado Eixo Roma-Berlim e Tóquio. O que era esse tratado, Ele era um tratado basicamente anticomunista e que reunia
Alemanha, Itália e Japão para essa luta contra o anticomunismo, certo? E a partir disso, então, nós sabemos que se a Alemanha entrou numa guerra, provavelmente Itália e Japão também auxiliariam. Então, quando ocorreu o início da Segunda Guerra Mundial? O ano de 1939. Quais foram os territórios que tiveram a organização da Segunda Guerra Mundial? Principalmente Europa, Ásia e até na África. Então, basicamente, o que dá início à Segunda Guerra Mundial é o desrespeito da Alemanha a algumas cláusulas do Tratado de Versalhes, porque além de invadir territórios que não eram autorizados à invasão para a Alemanha, ela também organizou nesse meio tempo uma indústria bélica, a ampliação do seu exército, a força aérea, dentre outras estratégias que a favoreciam a entrar numa guerra. Quais foram as alianças militares? Se tem o eixo Roma, Berlim e Tóquio, também havia os aliados, que eram integrados principalmente por Inglaterra, França e Estados Unidos, certo? Houveram também a intervenção de outras nações nessa época para o impedimento do expansionismo alemão e se envolvendo na Segunda Guerra Mundial. É o exemplo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas aí a gente vai falar mais disso lá na frente. E quais são os principais acontecimentos, né? Então, a partir da invasão da Polônia, a França e a Inglaterra declaram guerra contra a Alemanha e há uma derrota dos alemães na frente ocidental, já que a Alemanha, logo que percebeu que havia essa declaração de guerra, tentou conquistar o maior número de territórios possível dentro da Europa. Foram ocupados nesse processo pela Alemanha a França, a Bélgica e a Holanda, do lado ocidental. Do lado oriental, a Alemanha passou a Polônia, que ela já tinha ocupado anteriormente, a Iugoslávia, também tem a Noruega ao norte, né? E a Alemanha começou a tentar invadir também a Inglaterra, porém perdeu para a Inglaterra uma guerra que era aérea, certo? A partir disso, quando a Alemanha perde essa guerra da Inglaterra, ela retoma para o interior da Europa e vai para a frente oriental, na tentativa de dominar as cidades da União Soviética. O exército alemão conseguiu chegar a uma boa parte de domínio da União das Repúblicas Soviéticas. Apesar de a Alemanha ter então dominado boa parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, nós temos a Batalha de Stalingrado, que durou entre julho de 1942 a fevereiro de 1943. Essa batalha teve a vitória dos russos e a partir disso então o exército alemão retoma para o interior da Europa e os russos vão atrás e conseguem tomar Berlim. Mas antes disso, se retornarmos um pouco, nós temos também o cenário dos Estados Unidos sendo atacado pelo Japão, já que os dois disputavam mercados comerciais na Ásia e o Japão atacou a base militar de Pearl Harbor dos Estados Unidos no ano de 1941. A partir desse ataque, os Estados Unidos então entram oficialmente na Segunda Guerra Mundial e aí ele tenta, combater então outros inimigos além do Japão. Nesse cenário então, os Estados Unidos também avançam na libertação dos territórios africanos que pertenciam até aquele momento à Alemanha. Então ocorreu essa ação conjunta, pela libertação desses territórios. Enquanto os Estados Unidos lutavam pela libertação de territórios contra o nazismo,
O Japão então aproveitou para abrir o seu espaço e o seu domínio. E aí, em maio de 1942, nós temos o Japão conquistando as Filipinas, Singapura, Hong Kong, Índias Orientais Holandesas, dentre outras regiões ali da Ásia, certo? Em 1942, há uma derrota do Japão pelos Estados Unidos na Batalha de Midway. E em 1943, nós temos a Itália, que era, fascista, sendo atacada pelos Estados Unidos, e aí ocorreu a deposição de Mussolini, e este fugiu para o norte do país, onde fundou a República Social Italiana. Em 6 de junho de 1944, foi organizado o chamado Dia D. Esse dia era desembarque das tropas anglo-estadunidenses na Normandia, seguindo para os países de domínio nazista. Em abril de 1945, o exército russo chega a Berlim e aí nós temos o suicídio de Hitler, sua esposa e outros generais nazistas. Em 28 de abril do mesmo ano, Mussolini foi capturado pela resistência italiana e fuzilado. Em 7 de maio de 1945, nós temos o alto comando alemão se rendendo completamente e entregando o país aos aliados. E em 6 de agosto e 8 de agosto de 1945, os Estados Unidos desvelam o último ataque contra o Japão, que foi o lançamento das bombas atômicas sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. E nós sabemos que o lançamento dessas bombas foi desastroso para o Japão, porque além de devastar as duas cidades, há até hoje problemas com a relação à radiação liberada por essas bombas atômicas. E quais as consequências, França, Inglaterra, Alemanha, União Soviética e Japão tiveram cidades completamente arrasadas pelo conflito. Além disso, fome e doenças também dizimavam a população. E na África, são organizados os primeiros movimentos de independência logo após o final da Segunda Guerra Mundial, certo? Em 1948, foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí a gente tem, a formação também dos dois blocos opositores, o bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, organizado pela União Soviética, o que levou depois à organização da Guerra Fria. O PET dessa semana, a semana 2 do PET 4, vem com a proposta de vocês realizarem a organização da escrita de um texto para uma coluna de jornal, e esse texto sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu sugiro que vocês realizem essa atividade e, se precisarem de auxílio, podem me contactar pelo WhatsApp, certo? Eu estarei à disposição para ajudá-los a realizar essa atividade, já que eu vou escolher os melhores textos e vou publicá-los na página do Facebook, dando visibilidade às questões pertinentes à Segunda Guerra Mundial. Então, vocês têm muitos temas dentro da Segunda Guerra Mundial para tratar e apresentar em uma coluna de jornal. Dentre eles pode-se falar do autoritarismo, que é presente no fascismo e no nazismo, pode falar do próprio nazismo, como foi cruel para a sociedade da época, pode estar falando mesmo dos conflitos da Segunda Guerra Mundial e também até mesmo das consequências da Segunda Guerra Mundial para a sociedade, pode estar falando da bomba atômica. E como vocês realizarão essa escrita desse texto para uma coluna de jornal? A coluna de jornal, ela reflete a opinião de quem está escrevendo.
Então, pode ser um artigo de opinião, a partir do qual você vai expor a sua opinião acerca daquele tema que está sendo apresentado. E aí você vai colocar em primeira pessoa, certo? Então, eu dei a sugestão de alguns temas, estou aqui apresentando como você vai escrever esse artigo. E aí eu quero ver os textos de vocês, estou curiosíssimo por saber as opiniões de vocês sobre os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. E novamente afirmo que, se precisarem de auxílio com relação aos fatos, ao que colocar na sua coluna de jornal, pode entrar em contato comigo por WhatsApp que eu estarei respondendo. Até mais!